eu sempre fui apaixonada por Wesley. Ele era o típico garoto mais velho da vizinhança, inteligente, charmoso e, para mim, inalcançável. Ele morava a apenas 2 quarteirões de distância, e durante toda a minha adolescência, eu o via passar pela rua, mas nunca imaginei que nossos destinos realmente se cruzariam. A diferença de idade parecia uma barreira intransponível. Eu tinha 14 anos quando ele terminou o ensino médio e foi estudar engenharia em uma das melhores faculdades do país. Eu sabia que ele ia construir algo grande para si, e isso me fazia admirá-lo ainda mais, mesmo que de longe. Com o tempo, minha vida seguiu em frente. Aos 18 anos, já estava na faculdade e aquela antiga paixão por Wesley havia se tornado uma lembrança distante, algo que parecia ser mais um sonho de adolescente. Foi então que, inesperadamente, nossos caminhos se cruzaram de novo. Eu estava em um clube, comemorando com alguns amigos, quando notei que alguém estava me observando. No começo, não dei muita importância, mas minha amiga fez questão de me alertar, dizendo que o rapaz estava me encarando há algum tempo e que eu deveria confrontá-lo. Eu não queria lidar com isso, mas sabia que se ela fosse até lá, o drama seria garantido. Então, decidi eu mesma falar com o estranho. Quando me aproximei, ele parecia familiar, mas levei um momento para reconhecê-lo. Era Wesley. O mesmo garoto por quem eu tinha uma paixão na escola estava ali, olhando para mim com interesse. Agora, anos mais velha, eu já havia superado qualquer sentimento romântico que nutria por ele, mas ainda assim, algo dentro de mim se acendeu. Começamos a conversar, e eu brinquei sobre como ele nunca havia notado a adolescente tímida e desajeitada que tinha uma grande queda por ele. Ele riu, e a conversa fluiu naturalmente. Trocamos números, e naquele momento, não pensei que isso fosse significar algo. Mas eu estava errada. Nas semanas seguintes, Wesley começou a me procurar, e o que eu achava que seria um simples encontro casual se transformou em algo mais. Aos poucos, ele me mostrou que estava interessado, e dessa vez, eu estava disposta a deixar as coisas acontecerem. Embora meu coração soubesse que algo ainda estava lá, eu o deixei me conquistar. Afinal, ele era o homem que, por tanto tempo, ocupou meus pensamentos e agora, finalmente, estava me perseguindo. O jogo de sedução foi longo, mas delicioso. Eu não estava disposta a facilitar para ele. 6 meses depois do nosso reencontro, Wesley me convidou para sair oficialmente, e foi ali que percebi que aquele sonho adolescente que eu tinha deixado de lado havia se tornado real. Estávamos juntos, e tudo parecia se encaixar perfeitamente. O casamento com Wesley parecia um verdadeiro conto de fadas. Depois de anos de admiração à distância e um reencontro inesperado, eu finalmente estava me casando com o homem dos meus sonhos. A cerimônia foi íntima, cercada de amigos e família, e parecia que nada poderia dar errado. A felicidade da lua de mel nos envolveu completamente e por dias, vivemos em um mundo só nosso, fazendo promessas sobre o futuro que estávamos prestes a construir juntos. Logo após a lua de mel, voltamos à rotina e começamos a falar sobre formar uma família. Wesley sempre quis ser pai, e eu também sonhava com isso. Decidimos que era o momento certo para começar a tentar ter um filho. No início, a ideia era empolgante, imaginávamos que logo eu estaria grávida e que poderíamos planejar nossa nova vida de pais. Sonhávamos com nomes, discutíamos como seria criar nossos filhos, e Wesley se mostrava cada vez mais animado com a ideia. Contudo, conforme os meses passavam e eu não engravidava, a frustração começou a crescer. A cada teste negativo, nosso entusiasmo diminuía um pouco. No começo, tentamos manter a calma, achando que era questão de tempo. Mas, à medida que o tempo avançava, a falta de resultados começou a pesar em nosso relacionamento. Eu via decepção nos olhos de Wesley, mesmo quando ele tentava disfarçar. A pressão aumentou a cada novo mês sem sucesso. Wesley sempre sonhara com uma grande família, e a realidade de que aquilo talvez não acontecesse começou a afetá-lo profundamente. Ele evitava falar sobre filhos e rejeitava qualquer sugestão de procurar um médico. Eu, por outro lado, comecei a me sentir culpada, me perguntando se o problema estava em mim. A tensão entre nós se intensificou. O que antes eram conversas cheias de esperança e planos,
Agora eram silêncios desconfortáveis. Discutíamos por motivos banais, e o distanciamento emocional começou a tomar conta do nosso dia a dia. A pressão para ter filhos estava corroendo a relação, transformando o sonho do casamento perfeito em uma realidade cada vez mais difícil de enfrentar. Comecei a insistir que procurássemos ajuda. Sabia que algo estava errado, mas Wesley simplesmente não queria admitir que talvez precisássemos de ajuda profissional. A relutância dele me machucava, sentia que carregava a responsabilidade sozinha. Após muita insistência, conseguimos marcar consultas médicas. Os exames revelaram algo que nenhum de nós esperava. Éramos saudáveis, mas, por alguma razão inexplicável, não éramos compatíveis para conceber juntos. Aquela revelação caiu como uma bomba em nosso relacionamento. Wesley ficou devastado e, ao invés de nos unirmos, o afastamento entre nós cresceu ainda mais. O silêncio se tornou constante. As noites que antes passávamos juntos agora eram preenchidas por longos momentos de isolamento. Ele parecia me culpar, mesmo que indiretamente, e eu me culpava por não conseguir resolver o que estava fora do nosso controle. A distância emocional foi tomando conta, e a luta para ter um filho que antes nos conectava, agora nos separava. O início da pandemia trouxe incertezas, mas ainda estávamos tentando manter uma rotina normal. Um dia, Wesley saiu para fazer compras, como de costume. Pedi para ele trancar a porta ao sair, e continuei trabalhando em casa, achando que logo ele estaria de volta. Mas horas se passaram, e nada de Wesley. Liguei, mandei mensagens, mas todas ficaram sem resposta. Fiquei apreensiva, mas pensei que talvez houvesse algum imprevisto. Quando a noite chegou e ele ainda não tinha voltado, meu coração começou a disparar. Algo estava errado. Liguei para amigos e familiares, mas ninguém sabia de nada. Nos dias seguintes, procurei em todos os lugares, hospitais, delegacias, até mesmo entre conhecidos que ele não via há muito tempo. Mas Wesley parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Minha angústia só aumentava. A sensação de abandono, misturada com o medo do desconhecido, me consumia. Não fazia sentido que ele simplesmente tivesse sumido assim, sem dizer nada. Eu queria acreditar que havia uma explicação, mas ao mesmo tempo temia o pior. Então, poucos dias depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com um menino de 2 anos, segurando uma bolsa e uma carta. Ele me olhou com olhos grandes e confusos, e quando vi o nome de Wesley na carta, meu coração parou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas e o abri. Na carta, Wesley explicava que não voltaria. Ele confessou que estava me traindo há algum tempo e que ele e sua amante tinham um filho juntos, Noah, o garoto que agora estava na minha porta. O mais devastador foi ler que a amante, mãe de Noah, tinha morrido em um acidente de carro, e Wesley, incapaz de lidar com a situação, decidiu fugir e me deixar com o menino. Ele me implorava para cuidar de Noah, afirmando que eu era sua única esperança de um lar, já que ele não conseguia assumir a responsabilidade. Li a carta várias vezes, incrédula. Wesley havia sumido, me abandonado e, pior ainda, deixado uma criança, fruto de sua traição, aos meus cuidados. Fiquei parada na porta, encarando o menino que não sabia direito o que estava acontecendo, sentindo o peso daquela nova realidade se abater sobre mim. A carta de Wesley ainda estava sobre a mesa, as palavras girando na minha mente. Ele havia me abandonado, mas o golpe mais cruel era ter deixado Noah, o filho que ele teve com sua amante, sob nos cuidados. Eu sempre quis ser mãe, mas nunca imaginei que o caminho até a maternidade se daria dessa forma. Como eu poderia ser mãe do filho da mulher com quem meu marido me traiu? Essa ideia me sufocava, o peso da traição ficava ainda mais insuportável. Nos dias que seguiram, eu estava completamente atordoada. Noah, um menino de apenas 2 anos, dependia de mim agora, mas tudo o que eu conseguia pensar era que isso não era justo. Minha vida estava virada de cabeça para baixo, e eu não me sentia preparada para assumir a responsabilidade por uma criança, ainda mais uma criança que representava a traição de Wesley. Eu não podia aceitar isso. Determinada a encontrar outra solução, comecei a procurar parentes de Noah.
Liguei para tios distantes, amigos de família, qualquer pessoa que pudesse assumir a guarda dele. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Ninguém estava disposto a cuidar dele. Alegavam falta de recursos, falta de espaço, ou simplesmente diziam que não podiam lidar com a situação. A cada recusa, a realidade se tornava mais clara. Se eu não ficasse com Noah, ele seria enviado para um orfanato. A ideia de deixá-lo ir para o sistema de adoção me causava angústia. Eu sabia que poderia ser um caminho difícil e que Noah talvez nunca encontrasse um lar onde fosse verdadeiramente amado. Mas, ao mesmo tempo, como eu poderia ser a mãe de um menino que simbolizava tanto sofrimento para mim? O dilema era esmagador. Os dias passavam e Noah continuava ali, com seus olhinhos inocentes, sem entender o caos à sua volta. Aos poucos, comecei a observá-lo com outros olhos. Ele não tinha culpa de nada. Era apenas uma criança que havia perdido a mãe, e o pai o havia abandonado. Ele também estava preso em uma situação que não escolheu. E apesar de tudo, ele não pedia nada de mim além de cuidado e amor. A cada gesto seu, a cada tentativa de se aproximar, algo dentro de mim foi se quebrando. Eu vi a fragilidade dele e, ao mesmo tempo, uma força que eu não conseguia ignorar. Embora relutante, comecei a sentir uma empatia crescente por Noah. Ele era tão pequeno e vulnerável, e sua presença, que no início parecia um fardo, começou a despertar em mim um desejo profundo de protegê-lo. Ser mãe sempre foi um sonho para mim, mas essa circunstância era impensável. Como eu poderia amar o filho da amante do meu marido? E ainda assim, a cada dia, essa pergunta parecia menos relevante. Noah não era responsável pelos erros de Wesley. Ele precisava de alguém, e eu comecei a perceber que talvez eu fosse essa pessoa. Mesmo que minha vida mudasse completamente, mesmo que o peso da traição ainda estivesse fresco, algo maior estava em jogo. Eu não poderia deixá-lo ser mais uma vítima do egoísmo de Wesley. Ele já havia perdido tanto. Com o passar dos dias, fui percebendo que a resposta para meu dilema estava clara. Eu não podia mandá-lo para um orfanato. A vida já havia sido dura o suficiente para Noah. Ele merecia uma chance de ser amado, de ter uma família, mesmo que eu nunca tivesse imaginado que seria dessa forma. Então, tomada por uma sensação de responsabilidade que eu não sabia que tinha, decidi que não o abandonaria. Eu não sabia como seguiria em frente, mas de alguma forma, cuidar de Noah parecia a única coisa certa a fazer. Noah trazia seus brinquedos para perto de mim, me observava com curiosidade e aos poucos, passou a me buscar em momentos de insegurança, como quando acordava de um pesadelo no meio da noite. Eu me pegava ainda até ele, acalmando-o, e logo ele voltava a dormir segurando minha mão. Noah precisava de mim. Comecei a vê-lo como meu filho, não apenas uma criança deixada sob meus cuidados. Certa manhã, ao entrar na sala, vi Noah sentado no chão, desenhando algo. Ele sorriu para mim e disse com sua voz suave e inocente: "Mamãe, olha o que fiz." A palavra mamãe me atingiu profundamente. Até aquele momento, eu não havia percebido quanto ele já me via como sua mãe, e como, sem perceber, eu já estava desempenhando esse papel. Foi naquele momento que tudo se tornou claro para mim. Eu não era mais uma simples guardiã temporária. Eu era sua mãe, e ele era meu filho. O vínculo entre nós crescia a cada dia. Eu me tornava sua fonte de conforto, de segurança, e ele, sem saber, trouxe de volta um sentido à minha vida que eu não esperava. Noah iluminou meus dias, e com o passar do tempo, percebi que ele havia se tornado a luz da minha vida. Eu queria ser sua mãe, não apenas em meu coração, mas também legalmente. Não havia mais ninguém para cuidar dele, e eu sabia que, para dar a ele a estabilidade e o futuro que merecia, precisaria tomar medidas concretas. Decidi que era a hora de iniciar o processo de adoção legal. Minha primeira consulta com o advogado foi cheia de incertezas. Eu sabia que o processo poderia ser longo e complicado, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário. O advogado me explicou os passos, desde a papelada necessária até as avaliações de caráter e estabilidade que eu teria que passar. Sabia que não seria fácil, mas estava determinada a seguir em frente.
Ao mesmo tempo, tentei mais uma vez localizar Wesley. Queria entender o que havia acontecido com ele e se de alguma forma ele estaria disposto a abrir mão legalmente de seus direitos sobre Noah. Mas todas as minhas tentativas falharam. Wesley parecia ter desaparecido completamente, como se a terra o tivesse engolido. Nenhuma pista, nenhum contato, nenhum sinal de sua existência. Embora uma parte de mim ainda se ressentisse dele, outra parte lamentava a ausência de qualquer responsabilidade de sua parte. Cada consulta com o advogado me aproximava mais da realidade de ser mãe em todos os sentidos. Eu sabia que legalmente assumir Noah seria um grande passo, e que ele dependia de mim para garantir sua segurança e felicidade. Ao longo do processo, enfrentei dúvidas, perguntas sobre minha capacidade de criá-lo sozinha, mas a cada obstáculo, meu amor por Noah só crescia. Finalmente, o advogado me informou que, devido à situação de abandono e à morte da mãe de Noah, o processo de adoção poderia ser agilizado. Mesmo assim, era difícil acreditar que tudo poderia realmente acontecer. Havia tantos medos, tantas incertezas, mas uma coisa era clara para mim: eu não desistiria. Anos haviam se passado desde que Wesley desapareceu de nossas vidas. Noah e eu tínhamos finalmente encontrado um ritmo. Eu tinha me adaptado ao papel de mãe e ele, a ser meu filho em todos os sentidos que importavam. Nossa vida era tranquila, e eu estava em paz com tudo o que havia acontecido. Noah crescia feliz, cercado de carinho e estabilidade. Eu pensava que o passado havia finalmente ficado para trás. Então, numa tarde comum, a campainha tocou. Não esperava visitas, e quando abri a porta, meu coração disparou. Wesley estava ali, de pé na minha porta, o mesmo homem que havia destruído nossa vida anos antes, mas agora com um olhar desdestado e sombrio. Por um momento, eu fiquei paralisada, sem saber como reagir. Ele parecia diferente, mas a lembrança de tudo que ele fez ainda estava viva dentro de mim. Preciso ver Noah foram suas primeiras palavras, firmes, mas com um traço de desespero. Eu senti o chão tremer sob os meus pés. Como ele podia aparecer do nada, depois de todo esse tempo, e simplesmente exigir ver o menino que ele havia abandonado? A raiva e a proteção materna que eu sentia por Noah me fizeram reagir quase instantaneamente. Você não tem nenhum direito sobre ele, Wesley. Vá embora. Ele tentou justificar suas ações, dizendo que, após fugir, conheceu outra mulher com quem teve um segundo filho. No entanto, depois de um grave acidente no qual ele foi responsável, perdeu a guarda da criança. Sua nova parceira o havia deixado, levando o filho com ela, e ele nunca mais teve acesso ao menino. Agora, sem mais ninguém, ele estava ali, pedindo uma segunda chance, dessa vez com Noah. As palavras de Wesley eram um misto de desespero e arrependimento. Ele falava sobre como se sentia perdido, sobre como sua vida havia desmoronado, e tentava me convencer de que ele merecia uma nova oportunidade como pai. Eu conseguia ver a dor em seus olhos, o arrependimento talvez até sincero, mas aquilo não mudava os fatos. Ele havia abandonado Noah quando o menino mais precisava de uma figura paterna, e agora que não tinha mais nada, queria entrar em nossas vidas novamente? Enquanto ele falava, eu me sentia dividida entre a pessoa que um dia o amou e a mãe que agora faria qualquer coisa para proteger seu filho. Eu sabia que Wesley estava desesperado, mas isso não era motivo suficiente para deixá-lo se aproximar de Noah. Ele não tinha direito de voltar, não depois de ter abandonado o menino quando era apenas um bebê, não depois de ter nos deixado sozinhos. Você não tem mais lugar na vida dele, responde com firmeza, tentando não deixar minhas emoções me dominarem. Noah não sabe quem você é, e eu não vou deixá-lo se aproximar de alguém que o abandonou. Wesley, então, tentou implorar. Ele dizia que não tinha mais nada, que Noah era sua única esperança de ser um pai. Mas eu sabia que ele não estava pronto para assumir essa responsabilidade. Suas decisões passadas, sua negligência, tudo indicava que ele não tinha mudado o suficiente para ser parte da vida do meu filho. Eu respirei fundo, olhando para o homem à minha frente, que um dia foi tudo para mim, mas agora não passava de uma lembrança distante. Vá embora, Wesley. Isso acabou. Noah tem uma vida estável, e eu não vou arriscar isso por você.
Ele hesitou por um momento, olhando para mim como se procurasse algum sinal de fraqueza. Mas eu permaneci firme, e depois de alguns segundos, ele deu um passo para trás. Você está cometendo um erro, ele disse, com a voz rouca. Não, Wesley. O erro foi seu, anos atrás. Agora, é tarde demais. Sem mais o que dizer, ele finalmente se virou e foi embora, deixando-me com uma mistura de alívio e tristeza. Eu sabia que essa não seria a última vez que ele tentaria voltar, mas estava pronta para fazer o que fosse necessário para manter Noah seguro. Ele era meu filho, e ninguém, nem mesmo Wesley, poderia mudar isso. Como eu havia imaginado, Wesley voltou novamente, batendo a porta como se fosse alguém com direitos, alguém que ainda tivesse algum lugar em nossas vidas. Quando vi, a raiva e a determinação que haviam crescido dentro de mim ao longo dos anos se misturaram em uma onda que não pude mais conter. Eu sabia que esse momento chegaria, o confronto final. Eu quero ver meu filho, ele disse assim que abria a porta, sem qualquer sinal de arrependimento, como se ele tivesse o direito de estar ali, exigindo algo. Seu filho. Eu respondi, sentindo o peso de tudo o que havia passado. Você abandonou Noah. Você o deixou na minha porta e desapareceu quando ele mais precisava de você? Que tipo de pai faz isso? Wesley, com seu jeito manipulador de sempre, tentou inverter a situação. Eu sou o pai biológico dele. Eu tenho o direito de vê-lo. Você não pode me impedir disso. As palavras dele atingiram meu coração, mas não me enfraqueceram. Há anos eu vinha lutando para proteger Noah, e sabia que ele estava tentando manipular a situação, tentando me fazer acreditar que ele tinha algum tipo de direito só porque compartilhou genes com o menino. Mas Noah era mais que isso. Ele era meu filho, não por laços de sangue, mas por tudo que havíamos construído juntos. Direito? Eu perguntei, a voz carregada de indignação. Você não tem nenhum direito sobre ele. Você perdeu qualquer chance de ser o pai de Noah no momento em que o deixou para trás. Ele era apenas um bebê, e você o abandonou como se ele não valesse nada. Wesley tentou argumentar. Eu cometi erros, mas eu sou o pai dele. Eu mereço uma segunda chance. Não, Wesley. Você não merece nada, eu respondi com firmeza. Eu estive com Noah durante todos os momentos difíceis, quando ele chorava à noite, quando ele perguntava por que não tinha um pai. Eu estive lá quando ele precisou de alguém, e você não. Ele é meu filho agora, tanto no coração quanto legalmente. Você perdeu sua chance. O silêncio caiu entre nós. Ele me olhava, esperando que eu cedesse, mas essa mulher que ele via agora não era mais a mesma que ele havia abandonado. Eu tinha mudado, me fortalecido. Não havia mais espaço para suas manipulações ou desculpas vazias. Eu não vou deixar você machucar Noah com sua presença instável e irresponsável, continuei. Ele tem uma vida feliz e equilibrada, e eu não vou deixar você arruinar isso. Ele não precisa de você. Ele tem a mim. Wesley deu um passo para trás, talvez finalmente entendendo que seu tempo havia acabado. Seus olhos estavam pesados, carregados de arrependimento, mas não era suficiente. Não agora. Não depois de tudo. Se você tentar se aproximar de Noah novamente, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-lo. Você não faz parte da nossa vida e nunca mais fará. Wesley ficou em silêncio por um momento, mas o olhar em seu rosto mudou. Seus olhos endureceram, e de repente, ele não parecia mais arrependido ou desesperado. Sua expressão se transformou em algo mais sombrio. Você acha que pode me afastar assim? Eu vou à justiça, ele disse com uma voz firme e ameaçadora. Eu sou o pai biológico, e tenho direito sobre Noah. Você vai ser obrigado a devolvê-lo, goste ou não. Senti um frio na espinha ao ouvir suas palavras, mas não deixei transparecer o medo que ele tentava provocar. Mantive minha postura firme, embora meu coração estivesse acelerado. Você não tem nenhum direito sobre Noah, Wesley, respondi, mantendo a calma. Você o abandonou, e eu sou a mãe dele agora. Se você quer ir à justiça, vá em frente, mas eu não vou permitir que você destrua a vida que construímos.
Ele sorriu, sorriso frio e amargo. Veremos, ele disse, dando um passo para trás. Veremos quem a justiça vai ouvir. Ao vê-lo sair pela porta, a preocupação me atingiu. Eu sabia que ele poderia tentar seguir com suas ameaças, mas também sabia que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para proteger Noah. Eu havia lutado tanto por ele e não permitiria que Wesley, depois de tanto tempo, voltasse para desestabilizar nossas vidas. Ele não sabia com quem estava lidando agora. Mesmo com a ameaça de uma batalha legal pairando sobre nós, eu estava pronta. O confronto com Wesley ainda ecoava em minha mente, mas sua ameaça não me intimidou. Na verdade, ela apenas reforçou minha determinação de proteger Noah a qualquer custo. Assim que ele saiu pela porta, soube que não podia esperar para ver o que ele faria a seguir. Era hora de agir, e rápido. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado. Relatei o que havia acontecido, incluindo a ameaça de Wesley de buscar seus direitos como pai biológico. Meu advogado sugeriu que entrássemos com um pedido de ordem de restrição imediatamente, afirmando que a situação demonstrava claramente que Wesley representava um risco para o bem-estar emocional de Noah. À medida que o processo legal avançava, refleti sobre tudo o que havia mudado em minha vida desde que Noah entrou nela. Lembro-me de como fui tomada pela incerteza e relutância no início, especialmente por ele ser filho da traição de Wesley. Mas Noah, com seu amor inocente e carinho, se tornou meu filho em todos os sentidos possíveis. A ideia de vê-lo sendo arrastado para o caos que Wesley prometia trazer me dava forças para seguir adiante com a luta. Noah, alheio ao que estava acontecendo, continuava sua rotina de criança feliz. Ele brincava, ria e se desenvolvia como qualquer criança deveria. Sabia que precisava fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que sua infância continuasse assim, feliz, segura e estável. Não havia espaço para as incertezas de Wesley. Durante o processo judicial, meu advogado apresentou todos os detalhes do abandono de Wesley. Os anos que se passaram sem qualquer contato, sem qualquer tentativa de participar da vida de Noah, pesaram a nosso favor. Eu estava apreensiva, mas sabia que tínhamos um caso forte. Finalmente, o dia da decisão judicial chegou. Quando o juiz se pronunciou, senti um alívio percorrer meu corpo. O tribunal entendeu que Wesley havia perdido seu direito de pai no momento em que abandonou Noah. O juiz foi claro, o fato de Wesley ter deixado Noah aos meus cuidados, sem contato durante todos esses anos, era um claro sinal de sua irresponsabilidade e negligência. Noah era meu filho de direito, tanto legal quanto emocionalmente. O pedido de Wesley para restabelecer seus direitos paternos foi negado. O juiz declarou que Wesley não havia mostrado nenhuma responsabilidade durante os anos críticos da vida de Noah, portanto, não merecia o direito de entrar novamente em sua vida. A ordem de restrição foi concedida, e Wesley estava oficialmente impedido de se aproximar de Noah. Enquanto saía do tribunal, senti alívio e gratidão. Eu havia lutado por Noah e vencido. Ele estava seguro, e nossa vida, que havíamos construído juntos, continuaria sem a sombra do passado. No entanto, mais do que o sentimento de vitória, havia uma sensação de certeza, eu faria qualquer coisa por ele. Quando voltei para casa, observei Noah brincando no jardim, sua risada enchendo o ar, e soube que tinha feito a escolha certa. Não importava o que o futuro trouxesse, eu estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Não era meu filho e nada, nem mesmo Wesley, jamais nos separaria. Os dias após o julgamento foram tranquilos. Não estava seguro, e eu começava a me acostumar novamente com a paz que tanto desejei. Parecia que tudo estava voltando ao lugar. Até que, um dia, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estava Wesley, parado na soleira, com o mesmo olhar de sempre, mas dessa vez com um toque de arrependimento. Eu preciso falar com você, ele disse, quase implorando. Minha primeira reação foi o choque. Por que ele havia voltado? O que mais ele poderia querer, depois de tudo? Mesmo assim, deixei-o falar. Wesley começou a pedir perdão por tudo que havia feito. Ele admitiu que cometeu erros irreparáveis, que abandonou Noah e me causou tanto sofrimento.
Mas, agora, ele queria uma oportunidade de corrigir seus erros, de começar de novo. Ele falava sobre querer formar a família que tanto havíamos sonhado no início de nosso casamento, como se ainda fosse possível apagar tudo o que aconteceu. Eu ouvi em silêncio. Suas palavras soavam familiares, mas eu sabia que era tarde demais. Ele tentava apelar para algo que já não existia mais, algo que havia sido destruído quando ele nos deixou. No momento em que pensei em como responder, ouvi passos na entrada da casa. Antes que eu pudesse reagir, meu marido apareceu na porta. Ele carregava nossa filhinha de 1 ano nos braços, sua presença tão reconfortante quanto sempre foi. Com um olhar calmo e firme, ele olhou diretamente para Wesley e disse, ela já tem uma família agora? A tranquilidade nas palavras dele me trouxe uma clareza que eu não sabia que precisava. Meu marido, que havia estado ao meu lado nos momentos mais difíceis, sabia o que estava acontecendo e me deu o espaço que pedi para lidar com Wesley sozinha. Mas ele também sabia que, se não aparecesse naquele momento, Wesley poderia não me deixar em paz. Enquanto meu marido falava, olhei para ele e nossa filha. E naquele momento, toda a minha história passou pela minha cabeça. Lembrei-me de como conheci no período mais sombrio da minha vida, quando Wesley havia desaparecido e eu estava lutando para criar nós sozinha. Meu marido havia sido meu pilar, me ajudando a me reerguer e me mostrando o verdadeiro significado de parceria e amor. Juntos, criamos uma nova vida e formamos uma família. Não agora tinha uma irmãzinha, e eu tinha um marido que me respeitava e me apoiava de todas as maneiras. Wesley ficou em silêncio por um momento, encarando-nos como se finalmente entendesse o que havia perdido. Sem mais palavras, ele virou as costas e foi embora, dessa vez de forma definitiva. Ele havia feito suas escolhas, e eu tinha feito as minhas. Com Wesley fora de nossas vidas, fechei a porta com um suspiro de alívio, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A vida que eu construí com meu marido e nossos filhos estava completa. Não havia mais fantasmas do passado para assombrar nosso presente. Enquanto olhava para nós e sua irmã brincando juntos, senti que, finalmente, estávamos onde deveríamos estar. Eu havia encontrado a felicidade, e nada poderia tirá-la de nós agora. O que achou da história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!